Hoje eu vou te mostrar 3 passos simples para você passar numa entrevista de emprego em inglês. Mesmo que você não seja fluente em inglês, você vai conseguir se você seguir esses 3 passos. Você finalmente foi escolhido para fazer uma entrevista de emprego em inglês e agora você sente aquele friozinho na barriga, aquele medo, né, de errar, de perder essa oportunidade, porque a situação de passar por uma entrevista de emprego já dá aquele friozinho na barriga, já dá aquela ansiedade, aquele medo. Então, quando não é no nosso idioma nativo, se torna pior ainda, né? Daí, mesmo que a gente tenha medo de errar a gramática, falar errado, ou pior ainda, ficar mudo e não saber o que falar. Eu já passei por isso algumas vezes, então hoje eu vou te ensinar um passo a passo simples para você seguir, para você se preparar melhor para uma entrevista de emprego em inglês, para você conseguir a sua tão sonhada vaga de emprego. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar essas perguntas, né, que são feitas durante a entrevista de emprego, como se preparar para elas, né, como você vai se preparar para respondê-las. Caso você não saiba a resposta, como você pode elaborar uma resposta e também como você pode praticar, né? Então, muitas vezes você não tem com quem praticar no dia a dia, então vai ter uma maneira aí que também eu vou mostrar como você pode praticar mesmo sem ter ninguém, né, possa te ajudar com isso. Eu já fiz entrevistas de emprego em inglês, até mesmo quando eu estava no Brasil ainda, e eu usava essa técnica aqui para me preparar. Então bora para os 3 passos. A gente vai entrar aqui nesse site chamado Glassdoor, tá? Que é um site onde as pessoas colocam informações sobre as empresas que elas trabalham, ou empresas que elas fizeram entrevista, enfim, empresas que elas têm algum tipo de vínculo, né? Nesse site aqui ele tem esse botão Search. A gente vai clicar aqui e vai procurar a empresa que a gente quer informações. Então, por exemplo, aqui vamos ver alguma informação sobre o Walmart, né? Vamos supor, você recebeu algum convite, né, de entrevista para fazer uma entrevista no Walmart. Então, aqui você consegue ver algumas informações. Então, nessa página aqui que abriu, a gente tem algumas abas aqui, e uma dessas abas é a aba de entrevistas. A gente pode clicar aqui e daí aqui embaixo você vai ver algumas entrevistas, né, que as pessoas fizeram e colocaram aqui o relato delas, como foi a entrevista. Além disso, a coisa mais importante nesse sentido, né, que eu utilizo bastante para as entrevistas é essa parte aqui de interview questions. É nessa parte aqui que as pessoas colocam perguntas que foram feitas para elas durante a entrevista, né? Então a gente pode ver as perguntas mais comuns, né? Então esse daqui foi manager interview, né? Ele foi entrevistado para uma vaga de gerente, né? Esse aqui também. Então o que que eu costumo fazer? Eu abro um bloco de notas normal aqui do computador e eu começo a copiar essas perguntas. Aqui foi uma pergunta que foi feita, né? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Então eu venho aqui, colo essa pergunta aqui e assim eu vou fazendo, eu vou rolando aqui e vou pegando as perguntas e vou colocando nesse bloco de notas. Lembrando, né, pessoal, para utilizar sempre esses filtros aqui, né? Você pode filtrar, né, pela localização, pelo tipo. Aqui tem várias empresas, né? O Walmart aqui é só um exemplo. Eu utilizo muito para minha área, que é TI, né? E praticamente todas as empresas que eu procuro têm aqui, seja ela pequena ou grande, né? Porque como é baseado nas informações que os usuários colocam, tem muita informação aqui. Inclusive tem informações, por exemplo, de como é trabalhar lá, ou de salários, enfim, e é do mundo todo, não é exclusivo do Canadá ou dos Estados Unidos, é do mundo todo que você consegue informações aqui nesse site, né? Inclusive do Brasil também. Então, depois que eu tenho todas as perguntas, né, o que que eu faço é elaborar as respostas, né? Então, eu penso, por exemplo, essa primeira pergunta, né? Quais são os pontos fortes e fracos? Então, eu penso quais são meus pontos fortes, né? Então, por exemplo, poderia colocar hardworking, né? Que seria um ponto forte que eu acredito que eu tenho. Então, eu posso colocar isso e posso também pensar nos pontos fracos. Caso você tenha dificuldade para elaborar essas respostas, você pode, hoje em dia, contar com a ajuda da inteligência artificial, né? Por exemplo, o ChatGPT. Então, você pode pedir alguma ajuda para ele. Claro que, por exemplo, aqui na questão de pontos fortes e fracos é uma coisa muito pessoal, né? Eu não recomendaria usar o ChatGPT. Por exemplo, essa pergunta aqui, por que você quer trabalhar aqui? Vamos supor que nesse caso você não conhece muito sobre o Walmart, ou você até conhece, mas não sabe muito bem como elaborar uma resposta para isso, então você pode pedir ajuda do ChatGPT. Então, por exemplo, você pode aqui entrar no chatgpt.com e você pode colocar aqui o seguinte comando, né? Eu coloquei no início, meu nível de inglês é básico,
tá? Talvez não seja o seu caso, mas caso seja, é interessante colocar isso aqui para não fazer um inglês assim muito difícil de falar e ser difícil para você entender ou para você reproduzir depois numa entrevista. Vou fazer uma entrevista de emprego em inglês para o cargo de manager no Walmart. Gostaria de uma boa resposta em inglês que seja curta para a seguinte pergunta. E você dá aqui o enter e ele vai gerar a resposta para você. Me perdoe até a questão aqui do acento, mas o meu teclado ele está em formato inglês, então eu não consegui colocar acento aqui no meu comando em português. Então ele gerou aqui uma resposta. Daí, se você gostou, né, você pode copiar aqui o que ele gerou e colocar no seu bloco de notas. Se sido do seu agrado, você pode pedir para ele gerar uma outra. Você pode colocar aqui no seu bloco de notas. Depois, o segundo passo, né, que eu costumo fazer é eu ir praticar falar essas respostas aqui, né? Às vezes é melhor você ter as suas próprias respostas porque fica mais fácil, né, de você lembrar quando você mesmo criou a resposta, né? Mas caso você precise da ajuda da inteligência artificial aqui para ter uma noção, né? Ou, claro, você não precisa usar exatamente o que ele gerou, você pode dar uma adaptada também para ficar mais a sua cara. O ideal é sempre, né, ficar praticando, tirar um dia aí e ficar repetindo essas respostas, tá? Repete, repete, que ela vai ficar mais natural. Outra dica também seria que, como a maioria desses tipos de entrevistas, né, é feito no computador, é feito, né, com a câmera, você poderia colocar, né, mais ou menos essas perguntas aqui e respostas posicionadas perto da webcam para não dar aquela sensação que você está lendo, né? Caso você precise aí de uma colinha, uma ajuda extra, né, que você esqueça o que você ia falar, é deixar perto da webcam, assim, caso você precise dar uma lida, não vai parecer que você está seguindo com os olhos, assim, e dê para perceber que você está lendo, né? É muito importante você repetir bastante, né, as respostas, treinar bastante, falar em voz alta, principalmente, porque não adianta só ler. Se você lê, você não exercita, né, a musculatura da fala, e daí quando você for falar, vai sair tudo, tudo atravessado, não vai ser fluido. Então você precisa, né, repetir em voz alta, né, repete quando você estiver tomando banho, alguma coisa assim, ou, né, tenta praticar bastante para ser fluido. Tá, eu fiz bastante entrevistas de emprego em inglês, até mesmo quando meu inglês era ruim, né? Eu fiz algumas entrevistas à distância no Brasil, e mesmo o inglês sendo ruim, eu pratiquei tanto que algumas perguntas já era automática na minha cabeça. Por exemplo, Tell me about yourself, onde a gente fala, né, um pouco da gente, do nosso background, da nossa história profissional, era uma coisa que já estava automático na minha cabeça. Então eu acabava saindo assim um texto praticamente na decoreba, né? Saía decorado de tanto que eu repetia aquilo, tanto que eu pratiquei. Até eu lembro que uma vez teve uma entrevista que eu fiz que a mulher me falou: Nossa, você fala muito bem inglês? Só que eu não falava bem inglês, na verdade, é porque eu tinha decorado o que eu tinha que falar. Então eu já falava numa velocidade adequada que parecia que falava bem, mas eu realmente não falava bem, tá? Então, essa é uma dica importante, né? Pratique o máximo que você conseguir. E o terceiro passo, que é um passo bem interessante que eu não vi ninguém falando ainda, seria praticar a entrevista com uma inteligência artificial, né? Eu fiz isso uma vez para uma entrevista só, né? A última entrevista que eu fiz, eu utilizei esse recurso e me ajudou bastante, que seria você abrir o chat GPT, né? Então, você abre o chat GPT e daí aqui você tem um botão que fica aqui à direita, né, no final à direita, que seria para usar ele com um comando de voz. Então você consegue praticar a entrevista, né, utilizando o chat GPT como se fosse falar com uma pessoa, né? Então evita, por exemplo, de você ter que pagar uma aula particular, né, para falar com uma pessoa. Você pode usar o chat GPT, claro, né? Se você conseguir falar com uma pessoa, muitas vezes é melhor, né? Mas se você não tem essa opção, eu acho uma ótima opção utilizar o chat GPT. Então vamos testar aqui, vou mostrar para vocês. Então, eu vou clicar aqui nesse botão, daí você vai escolher o tipo da voz que você vai utilizar. Então, aqui ele vai mostrar, né, algumas vozes que você pode passar para o lado e escolher. Eu vou escolher essa daqui mesmo e dar um done. Eu vou fazer uma entrevista de emprego em inglês para o cargo de manager no Walmart e gostaria de praticar uma entrevista de emprego. Por exemplo, com as perguntas mais utilizadas. Então, eu gostaria que você fizesse perguntas para mim em inglês e eu respondesse em inglês. Meu nível de inglês é básico. E você me desse algum feedback se eu fui bem ou mal ou o que eu poderia melhorar. Ótimo, vamos começar. Vou te fazer algumas perguntas comuns em entrevistas para cargos de gerência. Pronto? Primeira pergunta.
Can you tell me about a time when you had to solve a difficult problem at work? Agora, sua resposta. There was a time that I had a conflict with my manager and it was very difficult to solve this conflict. So in the end, Entendi. Você quis dizer, in the end, I worked with my manager to find a solution, and we were able to resolve the conflict. Boa tentativa. Na sua resposta, seria interessante falar um pouco mais sobre a situação e como você lidou com ela. Quer tentar novamente ou prefere outra pergunta? então vocês viram, pessoal, claro, aqui eu dei uma resposta qualquer, né? Eu não tive muito tempo para pensar, mas eu acho que deu para pegar a ideia, né? Você consegue continuar a conversa com ele ali, você vai, né, pedindo para ele fazer perguntas, né? Até bom para complementar o que você já estudou e também para praticar as perguntas que você já estudou sobre aquele cargo. Lembre sempre de praticar bastante, pessoal. É a prática, é a repetição que vai fazer você sair bem na entrevista, tá? Eu fiz várias entrevistas no Brasil mesmo e depois de eu ter feito algumas foi que eu comecei a me sair melhor, porque naquela época o meu nível de inglês era muito baixo e a minha confiança também no meu inglês era baixa. Então essa falta de confiança, né, ela precisa ser tratada, né, com a prática. Então conforme você for praticando, fazendo as entrevistas em inglês, você vai se sentir mais confortável, se for o seu caso, né? Caso o seu inglês não seja assim tão avançado, né? Inclusive a primeira entrevista minha em inglês, ela foi terrível. Eu nunca tinha falado com ninguém assim que fosse nativo em inglês, né? Então a primeira vez que eu falei com um nativo foi durante uma entrevista e eu lembro que eu fiquei bem nervosa porque eu não sabia muito inglês naquela época. Eu não conseguia entender o que a mulher estava me perguntando, então foi bem complicado, assim, foi bem mal. Então depois disso que eu comecei a praticar bastante, né? A ler bastante, preparar essas perguntas e para eu poder me sentir mais preparada, né, na hora de falar, porque muitas vezes, às vezes você entende o que a pessoa pergunta, mas você não sabe responder, então também não adianta nada. A partir do momento que você pratica bastante, né, responder as perguntas, você já tem uma ideia das perguntas que vão ser perguntadas para você durante a entrevista e você pratica bastante, você vai ver que vai fluir muito melhor, você vai aumentar a sua confiança e a confiança é a chave para passar em qualquer entrevista de emprego, né? Seja ela em inglês ou não. Então é importante criar essa confiança e você cria essa confiança com a prática. Caso você faça a entrevista e não saia bem, é importante não desanimar, né, e continuar fazendo, que essa confiança vai crescendo e eventualmente você vai passar numa entrevista. Para chegar na etapa da entrevista, obviamente você tem que ter preparado, né, um bom currículo e uma ótima cover letter. Então eu vou deixar aqui esse vídeo onde eu explico como criar um currículo no formato canadense, né, se for o caso de você estar aplicando para o Canadá, e vou deixar aqui do lado também um outro vídeo onde eu ensino a preparar uma cover letter. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like aí para mim e se inscreve no canal para continuar acompanhando. Até mais!